Hoje, quarta-feira, Homem de Alianças. Para você que está nos assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo ao Tempo de Mesa, esse movimento de homens que cresce a cada dia mais. Já vai chegando, deixa o seu like, se inscreve no canal para você acompanhar os demais encontros que a gente tem aqui de segunda a sexta. E já aproveita e deixa teu comentário também, de que cidade você está assistindo esse vídeo, beleza? Hoje, Tempo de Mesa, quarta-feira, Homem de Aliança, temos nosso convidado especial, Gessé Santos, que eu tenho certeza que o Espírito Santo revelou algo poderoso no coração dele, ele vai transbordar aqui para nós. Então, sem mais delongas, meu irmão, bastão tá contigo e bora lá. Excelente dia, meus irmãos. É uma alegria estar com todos aqui e poder contribuir hoje com uma mensagem direcionada a homens que se posicionam, né? Se você está aqui hoje, não é à toa, não é por acaso, é porque você foi encaminhado para cá por um propósito maior. Estamos aqui em aprendizado contínuo, estamos aqui em uma conexão de homens que querem ter uma vida cada dia melhor, uma vida cada dia mais direcionada e com propósito. Então, convido você a ficar com a gente esse tempo que vai ficar, em média 20 minutinhos, mas dependendo das perguntas a gente fica um pouquinho mais. E hoje o tema vai ser Homens de Aliança. Homens de aliança. Quem são esses homens? O que eles procuram, por onde andam e o que eles querem, qual o seu propósito. Estão me ouvindo bem? Sim ou não? Já está gravando? Está em processo? Você está gravando? Perfeito, então. Eu sempre gosto de começar com um livro que para mim é o melhor livro que já foi escrito nessa terra, que é a Bíblia, né? Que é uma constante, uma construção de livros ali, um volume de livros, né? E o livro que hoje eu quero trazer para a história de hoje é 2 Samuel 23, do verso 8 ao 39. O que tem nessa mensagem ali, nessa época, e o que Davi viveu e o que aqueles que estavam com ele viveram, que a gente pode trazer de lição para nós no dia de hoje. Homens de aliança. Os valentes de Davi. Não sei se você já ouviu falar desses caras, mas esses caras, os bichos assim, ó, não eram pouca coisa, não. Os bichos eram valentes mesmo. E depois a gente vai falar um pouco dos relatos da vida deles, do que eles fizeram. Mas o interessante é a gente refletir em algumas coisas que eu quero começar aqui a fazer você pensar um pouco nisso. Falando sobre pessoas ao teu redor, pessoas que convivem com você. Hoje, quem tem acesso à tua mente? Quem está influenciando nas tuas decisões? Quem pode te falar algo que às vezes confronte você e faz você ficar edificado? Quem pode ou quem está hoje controlando você? Sabe, todas essas perguntas elas vão fazer sentido no contexto que a gente vai falar hoje, porque esses caras viveram isso. Esses caras viveram essa realidade. E quando a gente fala de homem, a gente entende que às vezes o homem ele é um indivíduo solitário. Tem coisas que a gente tem aqui, ó, que muitas vezes o homem não quer passar para frente, o homem não quer colocar para fora, porque às vezes parece que está demonstrando fraqueza, na verdade. E o interessante é que realmente existe um momento, existe um lugar para a gente trazer, colocar isso para fora. E a gente vai falar sobre isso hoje, de momento, de lugar, e o que a gente pode buscar em relação a isso. Mas, diante das perguntas que eu te falei, eu quero falar um pouco hoje sobre amizade. A vida que você quer daqui para frente, ou que você almeja, ou a paz que você busca, você consegue enxergar nas amizades que você tem? Você consegue enxergar nas pessoas que você convive de forma mais próxima? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se a gente busca algo, nós precisamos colocar esse algo em ação. E se a gente
tem um objetivo, um sonho, um propósito, e não está se envolvendo ou não está se conectando com pessoas que também buscam esse propósito, isso não vai acontecer, isso não vai se realizar, e de fato a gente não quer isso. No último encontro aqui, a gente falou sobre escolhas, sobre semeadura, não é verdade? Sobre o que você tem semeado, qual o poder da semente que você larga e o quanto ela está fazendo de fato você crescer. E eu pergunto mais uma vez aqui, onde você está largando as sementes? E quem está ao seu redor? Que tipo de semente está largando? Que tipo de caminho essa pessoa está buscando? Porque a gente não para pensar nisso às vezes. Ah, é um cara aqui que bebeu uma cervejinha, passar um momento aqui. Mas, cara, o nosso cérebro é um negócio de louco, porque a gente não sabe o que é real e o que não é. O cérebro acredita no que ele tem contato. E ele torna aquilo real na tua vida. E se você tem um anseio no teu coração de buscar algo diferente, de ter uma vida diferente, mas o teu cérebro está recebendo diariamente coisas que vão de forma contrária àquilo que você quer, você tem que começar a refletir sobre isso. Poxa, e às vezes são pessoas que você conhece há muito tempo. São pessoas que você ama. Só que se naquele ambiente você não é o influenciador, você está sendo o influenciado. E aquilo que você está sendo influenciado está te direcionando para o caminho que você quer chegar? Porque você não está aqui à toa. Você não entrou nesse grupo à toa. Alguma coisa te trouxe para cá. E se te trouxe para cá, por que isso te trouxe para cá? O que você está querendo mexer? O que você está querendo mudar? O que você está buscando aqui? Sabe? E essa busca que você tá vindo em direção, ela tem a ver com aquilo que você quer para sua vida. Não é por acaso que você está aqui. Mas você me convidaram, é por isso que... Não, 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 não. Você acha que é. Mas se você está aqui é porque você está buscando uma nova vida, uma nova forma de viver, uma conexão diária. E a gente tem isso aqui, o Tempo de Mesa. Uma conexão diária que te leva a um caminho melhor. Mas e as tuas amizades? Quem são? E por que eles ainda estão influenciando a tua vida? Lembre-se, não tem problema você amar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas. Mas ela está te influenciando? Ela está influenciando os teus resultados, a tua vida? Porque aquela conversinha boba, aquela piadinha boba, sabe? Aquele momento, são só um momentinho de besteira. Cuidado. Teu cérebro está acreditando nisso, está absorvendo e está fazendo isso se tornar real. O ambiente, ele é poderoso, meus queridos. E sabe, quando a gente vai lá para 1 Samuel, quando começa a falar desses valentes, olha a situação que eles chegaram para se encontrar com Davi. Eu quero pedir para um corajoso aqui que tem acesso à Bíblia ler para a gente. O livro de 1 Samuel 22, verso 2. Aqui eu vi um comentário, são as raposinhas, não entendi. Primeiro Samuel 22, versículo 2. Para você ver como é que começa a vida desses valentes de Davi. 22, 2. Isso. 1 Samuel 22, 2. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Davi foge para Mispá, em Moabe. Vou até quando? Aí, o 2. Aí? Perfeito. Tá, show. O que a gente percebe desses caras? Os caras que chegaram na caverna. Por que Davi estava numa caverna? Por que Davi estava numa caverna? Porque ele estava fugindo do rei daquela nação que queria a morte dele, Saul. E era uma atitude injusta daquele rei. Davi, ele não estava fazendo nada de errado. Ele cumpriu todas as exigências daquele rei, foi fiel a ele, Saul. E mesmo assim, Saul, por medo e por inveja, e por orgulho, decidiu perseguir Davi e matar ele. E ele fugiu, foi se esconder numa caverna. E Saul tinha os melhores homens daquela nação, os homens mais fortes, mais preparados, mais treinados, preparados para defender aquele rei. Mas quem foram os homens que foram seguir Davi? Ajuntaram-se a ele, o verso fala,
todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos de espírito amargurado. Poxa, Gessé, você me falou de ambiente, mas, cara, esses caras aí eu não quero no meu ambiente. Esse tipo de cara eu não quero na minha volta, porque ele vai me influenciar negativamente. Imagino que seria fácil o Davi pensar assim também. Pô, cara amargurado, cheio de aperto, endividado, o que eu quero com esses caras? Só que aí tem uma coisa interessante, meu amigo. Não é a situação que você está, o problema que você está enfrentando, que define quem você é. O que importa é o que você quer com a tua atitude, o que você está buscando. E esses caras estavam buscando uma vida diferente. Esses caras estavam buscando uma influência diferente, uma transformação, um coração puro. Os caras estavam buscando a verdade. E a situação deles não diziam que talvez eles eram os melhores homens daquela sociedade. Mas a atitude de buscar quem, na hora certa, foi que levou eles a ter uma transformação. Mas, cara, às vezes você vai ter que passar pela caverna. Às vezes você vai ter que passar pela caverna. Às vezes você vai ter que passar pelo desafio, pelo deserto, para que você tenha uma chave de mudança, uma transformação. Eu não sei se você está passando por esse deserto, mas se você está aqui, você está na caverna, quem sabe pode moldar o teu futuro, o que você tem pela frente. A caverna foi um lugar de formação para eles, porque ali estavam em contato com aquele que era fiel, aquele que era leal, no caso Davi. Eles chegaram quebrados, eles permaneceram ali, mas foram moldados, coração mole. A vida pode estar quebrada, mas o coração tem que estar quebrado também. Porque se tua vida está quebrada e teu coração está duro, meu amigo, não tem mudança. E quando você busca um ambiente que você chega de coração quebrado, mas que é um ambiente seguro, um ambiente onde tem homens posicionados, cara, isso vai te moldar. A tua vida quebrada vai se tornar inteira novamente. Eles aprenderam ali de coragem, lealdade, honra, disciplina. Foram moldados, cara. Isso é homem. Um homem que está disposto a buscar isso é um homem de verdade. Menino é aquele que faz piadinha boba, que fala de mulher toda hora, mesmo tendo a sua mulher. É aquele que toma cervejinha e tal, e faz piadinha com isso. Faz piadinha com tudo, porque a vida dele é uma piada. Aí ele tem que rir para não chorar. Só que se esse cara tá te influenciando ao invés de você influenciar ele, esse é o perigo. Não é você não amar as pessoas. Olha aqui o André colocou, Deus só atua no coração que está quebrantado. Porque se você, teu coração tá uma pedra, você concretou ele, não tem como, tá certíssimo. O ambiente certo revela a forma que Deus vai te formar. O ambiente certo, ele molda homens. O ambiente certo, ele faz com que a vida que você quer se torne real, o propósito que você está buscando se encontre. Agora, o ambiente errado, ele normaliza e deforma. Você começa a se acostumar, você começa a achar normal aquelas besteirinhas, aquele tipo de vida que você não quer viver. E, cara, o ser humano é adaptável. É muito adaptável. Você vai começar a gostar daquilo, você vai começar a achar errado o outro lado. Você tem que determinar o teu ambiente. Isso é escolha, é semente. E a semente é você que tem que largar. Ninguém vai largar a semente por você. É você que tem que semear, mas o sol tá muito quente, mas tá chovendo. Interessa, cara. É você que tem que levantar e semear. E semear o ambiente que você quer. Definir o ambiente que você quer. Não deixa normalizar o que você não quer que seja normal na tua vida. Não se acostume com a vida que você não quer ter. Porque tem muita gente, muito homem reclamando por não ter a vida que ele nunca quis ter. E por que eu digo isso? Porque às vezes você está no ambiente errado, fazendo tudo certo no ambiente errado. E essas pessoas estão influenciando tua mente, pô. Influência. Pergunta a você, você mais está influenciando nos seus ambientes ou está sendo influenciado? Sabe, Davi podia ser influenciado por esses caras aí. Talvez tinha um reclamão lá. Talvez tinha um cara, mas minha vida é tudo errado. Só que Davi se posicionou. Eu tenho que olhar para isso também. Eu tenho que ser um influenciador. Davi transmitiu visão, coragem e valores.
Aí esses caras vão olhar para a tua vida e eles vão querer a fonte de onde você está vindo. Nós somos criadores, temos que ser criadores de atmosfera. Porque se para tu ter um contato social, uma aceitação, você vai aceitar tudo, poxa, quem você é? Desculpa a palavra, mas que bosta de homem você é. Só para ser aceito, caraca, mano. Isso aí não é para você. Você tem que saber a vida que você quer. Você influencia outros. Você tem que ser um influenciador positivo de princípios e valores. E a primeira influência tem que ser dentro da tua casa. E nas tuas amizades também. O seu exemplo vai formar a próxima geração. Você tá vendo essa nova geração como tá, né? Homens fracos. Homens que aceitaram, se acostumaram, começaram a achar normal o que não era normal. Você entende isso? Não se conectaram com as pessoas certas. Se acostumaram, se adaptaram com coisas que não deveriam se adaptar. Você não precisa ser famoso para ser influente. Você precisa ser posicionado e olhar para quem está num caminho que você quer chegar e se conectar com essas pessoas e ter comunhão, sabe? E chegar todo dia aqui, a gente tem um tempo para isso, um grupo para isso aqui. Homens querem se conectar no propósito certo, comunhão, pô. Tem lugares para você abrir seu coração, tem momento certo. E sabe, homens que buscam crescer, evoluir, cara, talvez aqui seja o lugar para você entregar um pouco desse coração duro, sabe? Para pessoas que também querem te ajudar, também querem que você cresça, evolua. E isso não vai fazer você virar mais mulherzinha. Tem gente que acha que, mas esse negócio de mulherzinha, falar da vida, cara, não é isso que eu tô falando. Mas eu tô dizendo, às vezes aqui tá a chave da mudança que você quer na tua vida. Eu falo isso com experiência própria. Esse ambiente aqui me moldou muito, gente. Aqui o Império, e convido a você que não faz parte experimentar isso, pô. Porque de fato, assim, tem coisas que você não quer mudar, que você está acostumado há muito tempo. E esse ambiente, ele vai te forjar. Se você for lá para Provérbios, deixa eu achar certinho aqui o verso. Ó, Provérbios 27:17. Como ferro se afia com ferro, assim um homem se afia ao seu amigo. Quem é o cara que você está se afiando aí, com conselhos, com o direcionamento para tua vida? Se não for com cara de valor, cara, tua vida não vai ser de valor. Se não for com cara que tem propósito, direcionamento, vou te falar, tu não vai ficar afiado, você vai ficar com uma faca cega achando que tá afiado. Ferro se afia com ferro. E aqui, esse ambiente, ele vai mexer com coisa em você que você não quer mudar, porque você está adaptado já com coisa ruim na tua vida. Mas digo para você, se você se permitir a se entregar num ambiente como esse, meu amigo, o fio que você precisa está aqui, a afiação que você precisa está aqui. E não por causa desse grupo, dessas pessoas, mas por quem a gente segue. É aquele que deu força para Davi, que deu força para Abraão e que dá força diariamente para um homem que se posiciona. Sabe? Você tem que cuidar com quem você faz aliança, compromisso. Porque o compromisso, aquilo que você se compromete, é lei. E você precisa cumprir. Prometeu que vai na festinha, que vai na cervejinha. Cuidado, cara. Cuidado com isso. Não dê a tua palavra para coisas como essa. Tem um propósito definido. Lealdade, seja um homem leal, transformação. Busque isso na tua vida. Faça aliança com aqueles que querem crescer. E indo pro momento final aqui, eu quero que você saiba um pouco mais de quem foram esses caras. Eu quero que, se tiver oportunidade na tua casa, abrir o livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23, para saber quem foram esses homens, depois de serem forjados, de serem entregues, que vida que eles tiveram. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. E lá conta um pouco a história desses valentes. Um deles matou 800 homens de uma vez na guerra, defendendo o povo de Israel. Um deles, numa guerra, num momento, matou 800 homens. O outro enfrentou os filisteus com a sua espada até a mão dele ficar cansada
que ele não conseguia soltar, desgrudar a mão da espada, de tanto que ele lutou, sem desistir. O outro defendeu um campo de lentilha, quando todo mundo foi embora, correu, ele ficou lá defendendo e defendeu as propriedades dele. Eram homens comuns, eram homens com a vida, como a gente falou aqui, quebradas, endividados, com problemas, cansados. Mas eram homens que se colocaram à disposição de uma vida melhor no ambiente certo. E tem um relato lá de um que matou um leão, que estava no ambiente certo, porque aprendeu. Homens comuns que foram feitos extraordinários. O legal é que a história dos valentes, ela mostra que você não precisa de uma capacidade extraordinária, de estar tudo pronto na tua vida. Não, você precisa se colocar em humildade, com o coração aberto, aprender coisas novas no ambiente certo. Nem que seja na caverna, mas vai lá, pô. Abre o teu coração, não chega de coração duro. Como eu disse, esse ambiente, esses caras, exatamente, Rob, sejamos luz em todos os lugares. Esses caras, eles chegaram em aperto, se tornaram corajosos, chegaram endividados, se tornaram leais e receberam terras. Amargurados, foram disciplinados, sem perspectiva, e lutaram por um propósito e são conhecidos até hoje como valentes. Depois de milhares de anos, morreram, mas estão vivos. Eram quebrados financeiramente, amargurados, com problema na vida. A gente lembra dos soldados de Saul, talvez um ou outro, mas quem são os valentes de Davi? Que estavam com a vida quebrada e escolheram um ambiente para ser moldado e aceitaram ser moldados, ser afiados naquele ambiente certo. É isso, meu amigo. É o ambiente, as amizades. A comunhão, ela forma, essa comunhão, essa aliança, ela sustenta e ela traz propósito, mas com gente direcionada, não com qualquer um. Pergunto de novo o que eu perguntei lá no início. Quem tem acesso à tua vida? Quem tem acesso a te dar conselho? Quem é que está te confrontando e você está aceitando? É alguém de valor? Que ambiente está formando você? Quem você está se tornando? Quem você pode compartilhar as cargas para não carregar sozinho? Toma cuidado, não é com qualquer um. Mas no ambiente certo, você é forjado. Seja um homem de aliança. Esse é o convite que eu faço para você. Seja um valente. Bom demais, bom demais. Quem foi edificado aqui pela palavra do José, reage aí. Top, top, top. Meu irmão, sensacional, cirúrgico, exatamente. Muito bom, obrigado pelo teu sim, pelo teu transbordar aí com a gente. E agora a gente entra na parte de dúvidas, né? Dúvidas não, perguntas, contribuições. O Pedro Henrique já levantou a mão ali, meu irmão, pode abrir o microfone e falar. Muito bom dia, meus amados, solo brasileiro já. A questão das raposinhas, GC, que a gente sabe que naquela passagem fala que as raposinhas vêm para comer os frutos, né, das vinhas. E essas raposinhas são essas amizades, são grupinhos de WhatsApp, e a gente pode pensar, não vai ter nada a ver. Mas aí você não quer sair desse grupo porque seus amigos estão tudo ali, você sair, vão pensar de você. E a gente tem que, isso tem sido muito forte para mim. A gente tem que prestar contas para Deus e mais ninguém. E não importar o que as outras pessoas vão pensar de nós. Ser obediente, igual você falou. Ser obediente, entrar na guerra de verdade. A gente precisa ser homens forjados para levantar outros homens. Carregar algo que os outros vão falar assim, o que esse cara tem de diferente, sabe? Seja um sorriso, cumprimentar as pessoas com voz firme, igual eu cheguei no Brasil agora e eu vi algumas expressões de pessoas carregadas, sabe? Inclusive um homem ficou me encarando e deve ser uma vida muito triste, sabe? Deve ser uma vida muito triste. Mas a gente temos que ser luz e é isso aí. A palavra hoje foi muito abençoada. Deus abençoe a cada um. Obrigado, José. Top demais. Amém, Pedro. E eu vou te falar o seguinte, o mundo que a gente vive hoje, essa geração, a gente não tem muito acesso a isso. Sabe, os homens estão sendo forjados hoje pela maneira que a gente vê o mundo. Só que a gente não tem que se acostumar com isso. Tem até um verso em Romanos 12, que fala que a gente não tem que se acostumar com esse mundo, mas entregar-se em sacrifício.
E são poucos ambientes que a gente encontra como se forjar um homem, como fazer um homem de verdade, né? Você sabe disso, né? Você é um cara vivido. E, cara, quando a gente encontra, tem que pegar como se fosse uma joia, porque a vida fica diferente. Você começa a aprender aquilo que talvez você nunca aprendeu na vida e te conduz ao caminho certo. Meus irmãos, abre a tua boca e fala assim, ó, amigo de infância fica na infância. Me diga com quem tu andas, se eu te direi se eu vou junto. Então, meu irmão, estamos num novo tempo, meu irmão. Estamos num novo tempo. Homens fracos fazem uma geração, homens fortes fazem uma geração. Então é isso, rapaziada. Se puder agradecer a Deus aí, eu quero, antes de finalizar, trazer aqui uma tarefa. Não vou nem falar de desafio, é uma tarefa. Troca uma ideia com Deus e faz um pedido só para ele, bem simples. Será que você tem coragem de fazer ou não? Vem para ele e fala assim, ó, Pai, Jesus, sei lá como você se apresenta para ele. Me apresenta os teus amigos. E aqueles que não forem os teus amigos, o Senhor remove. Mas no momento que ele remover, sejamos obedientes de não murmurar. Porque não há nada que o filho peça que o pai não faça. Então, por isso que eu falei, amigo de infância, fica na infância. E vou dizer para vocês, meus irmãos, vai ser uma das melhores orações que vocês vão fazer na vida de vocês. Que não há nada melhor, mano, você caminhar ombro a ombro com irmãos que carregam princípios, carregam valores, carregam verdade. Se precisar de oração, a gente entra numa live e na mesma hora e vamos orar e vamos interceder. Pedro Henrique, você não me ligou 7 horas da manhã aqui, o que que eu fiz com você, mano? A gente não orou, não te deu uma instrução? É sobre isso, mano. Tá entendendo? Mas você precisa querer. E ó, ficar em cima do muro, deixa eu te falar, tu já tá do lado dele. Tu não tá nem indeciso, tu já tomou uma decisão, tu tá do lado dele, não tá do lado da verdade. Fechou? Então é isso, meus irmãos. Obrigado, GCE, mais uma vez. Tenhamos e façamos uma quarta-feira abençoada, extraordinária, em nome de Jesus. E até amanhã. Valeu!